Anna Kenner. No outono de 2013, o clima bem-humorado que reinava na delegacia no momento de minha chegada não durou mais que 2 dias, sendo logo substituído pelas primeiras dificuldades de integração. De início, elas se manifestaram num detalhe logístico. A primeira pergunta que todos se fizeram foi como deveriam proceder em relação aos banheiros. Na parte da delegacia reservada aos policiais havia um banheiro em cada andar, todos concebidos para homens com mictórios lado a lado e cabines individuais. Precisamos destinar um deles para as mulheres, sugeriu um policial. Mas vai ser complicado se tivermos que ir a outro para mijar, respondeu um colega de unidade. Podemos estabelecer banheiros mistos, sugeri, para não complicar mais a situação. A menos que isso seja um problema para alguém. Eu ficaria incomodado de mijar enquanto uma mulher faz sei lá o que numa cabine bem atrás de mim, admitiu um de meus novos colegas que começará a falar após erguer a mão, como se ainda estivesse na escola. Isso vai deixar você travado? Zombou alguém. Todos desataram a rir. Acontece que, na área de visitantes, a delegacia dispunha de banheiros separados para homens e mulheres que ficavam bem ao lado do guichê da recepção. Ficou decidido que eu usaria o banheiro feminino dos visitantes, o que para mim era ótimo. O fato de eu ter que atravessar a recepção da delegacia sempre que queria ir ao banheiro não teria me incomodado se um dia não tivesse percebido as risadas de um guarda que contava minhas idas e vindas. Cá entre nós, essa aí mija bastante, sussurrou para o colega com quem conversava, postado no guichê. Já é a terceira vez hoje. Talvez esteja menstruada, comentou o outro. Ou se masturbe pensando em Gulliver. Caíram na gargalhada. Queria mesmo que ela se masturbasse pensando em você, não é? Viu como ela é gostosa? O outro problema que surgiu na delegacia por conta dessa nova composição de policiais foi o vestiário. A delegacia tinha apenas um, equipado com chuveiros e armários individuais, no qual todos podiam trocar de roupa no início e no fim do serviço. Minha chegada, sem que eu pedisse nada a ninguém, fez com que qualquer membro masculino fosse proibido de acessar o vestiário. Na porta, embaixo da placa de metal na qual estava gravado vestiário, o chefe Gulliver acrescentou a palavra mulher no singular em uma folha de papel. Cada sexo deve ter um vestiário exclusivo. É a lei, explicou Gulliver às suas tropas que olhavam para ele ressabiadas. O prefeito Brown insistiu que Anna tivesse um vestiário para se trocar. Portanto, os senhores, de agora em diante, trocaram de roupa em suas próprias salas. Todos os agentes presentes começaram a resmungar. Então propôs que eu me trocasse em minha sala, mas o chefe Gulliver recusou. Não quero que os caras vejam você de calcinha. Isso vai render muita confusão. Acrescentou com uma risada. É melhor manter a calça bem abotoada, se é que me entende. Finalmente, firmamos um compromisso. Ficou decidido que eu trocaria de roupa em casa e viria para a delegacia já uniformizada. Todos ficaram satisfeitos. Mas no dia seguinte, ao me ver sair do carro quando eu cheguei ao estacionamento da delegacia, o chefe Gulliver me chamou à sua sala. Ana, não quero que ande de uniforme em seu carro particular. Mas não tenho outro lugar para me trocar na delegacia, expliquei. Eu sei. É por isso que vou colocar uma de nossas viaturas sem identificação policial à sua disposição. Quero que a utilize para seus deslocamentos entre sua casa e a delegacia, quando estiver de uniforme. Assim, passei a usar um veículo de propriedade da polícia, um 4x4 preto com vidros escuros, cujas sirenes ficavam escondidas no topo do para-brisa e nas grades do para-choque. O que eu não sabia é que só havia 2 carros sem identificação na polícia de Orphea. O chefe Gulliver pegara um deles para uso pessoal. O segundo, que ficava no estacionamento, era um tesouro cobiçado por todos os meus colegas e agora tinha sido atribuído a mim. Isso evidentemente irritou bastante os outros policiais. Isso é um privilégio, queixaram-se eles durante uma reunião de improviso na sala de descanso da delegacia. Mal chegou e já tem um monte de regalias. Você tem que escolher, companheiros. Vocês têm que escolher, companheiros, eu disse, quando se abriram comigo. Alternem o carro entre vocês, mas me deixem com o vestiário se preferirem. Por mim, tudo bem. É só você trocar de roupa na sua sala em vez de criar caso, rebateram. Está com medo do quê? De ser estuprada?
A minha revelia, o episódio do carro foi a primeira afronta feita a Montaigne. Ele cobiçava aquele carro havia muito tempo e eu o tinha tirado dele bem debaixo do seu nariz. Deveria ter ficado comigo, choramingou ele junto a Gulliver. Afinal, sou assistente do chefe de polícia. Com que cara eu vou ficar agora? Mas Gulliver não quis saber de conversa. Olha só, Jasper, disse ele. Sei que essa situação é complicada para todo mundo e sobretudo para mim. Acredite, eu daria tudo para não passar por isso. As mulheres sempre criam tensão nas equipes. Elas têm muita coisa a provar. Isso sem mencionar quando engravidam e somos obrigados a fazer hora extra por causa disso. Era um drama atrás do outro. Após as questões de logística, vieram os questionamentos sobre a minha legitimidade e minha competência. Eu chegava à delegacia como segundo assistente do chefe de polícia, um posto criado para mim. A razão oficial era que, ao longo dos anos, com o desenvolvimento da cidade, a polícia de Orphea vira suas missões ganharem repercussão, seus efeitos aumentarem e a chegada de um terceiro oficial de comando deveria proporcionar ao chefe Gulliver e a seu assistente Jasper Montaigne a necessária oportunidade de respirarem um pouco. Primeiro me perguntaram: por que vocês precisam criar um posto para você? Por que eles precisam criar um posto para você? É porque você é mulher? Não, expliquei. Expliquei. Primeiro o posto foi criado e depois eles procuraram alguém para ocupá-lo. Depois se preocuparam. O que vai acontecer se você tiver que encarar um homem? Quer dizer, no fim das contas, você é uma mulher sozinha numa viatura policial. Consegue dar conta sozinha de prender um cara? Você consegue? Perguntei de volta. Óbvio. Então por que eu não conseguiria? E então me olharam de modo avaliador. Tem experiência em diligência? Tenho a experiência das ruas de Nova York, respondi. Não é a mesma coisa, rebateram. O que fazia em Nova York? Eu esperava que meu currículo os impressionasse. Eu era negociadora de uma unidade de gerenciamento de crise. Intervi o tempo todo, trabalhava com libertação de reféns, dramas familiares, ameaças de suicídio. Mas meus colegas eram de ombros. Não é a mesma coisa. Rebateram mais uma vez. Passei meu primeiro mês formando dupla com Lewis Urban, um policial caquético em vias de se aposentar e que eu substituía no efetivo. Rapidamente aprendi sobre as patrulhas noturnas. Na praia e no parque municipal, a aplicação das infrações de trânsito, as intervenções em brigas na hora do fechamento dos bares. Mesmo tendo mostrado serviço tanto na condição de oficial superior como nas intervenções, as relações do cotidiano ficaram ainda mais complicadas. A ordem hierárquica que prevalecia até então viu-se abalada. Durante anos, o chefe Ron Gulliver e Montaigne haviam mantido um comando bicéfalo, dois lobos chefiando sua matilha. Gulliver ia se aposentar em 1º de outubro do ano seguinte, e todos davam como certo que Montaigne seria seu sucessor. Era Montaigne, aliás, que já ditava as regras da delegacia, e Gulliver fingia dar as ordens. Gulliver até era um homem simpático, mas um péssimo chefe, completamente manipulado por Montaigne, que se apoderara do topo da hierarquia do comando havia muito tempo. Mas tudo isso mudara, com a minha chegada como segundo assistente do chefe de polícia. Agora éramos 3 no comando. Não foi preciso mais do que isso para que Montaigne se lançasse numa intensa campanha de difamação a meu respeito. Convenceu todos os policiais a não se aproximarem muito de mim. Ninguém na delegacia queria ficar em maus lençóis com Montaigne, então meus colegas evitaram cuidadosamente todo tipo de relação comigo, para além de conversas profissionais. Eu sabia que no fim do dia, quando os caras falavam no vestuário de ir tomar uma cerveja, ele os repreendia. Nem pensem em convidar essa idiota para ir com vocês, a menos que queiram limpar as privadas da delegacia durante os próximos 10 anos. Claro que não, respondiam os policiais, assegurando sua lealdade. Essa campanha de difamação, orquestrada por Montaigne, não facilitou minha integração em Orphea. Meus colegas não queriam me encontrar depois do serviço, e meus convites para jantar com suas mulheres resultavam em recusas, cancelamentos de última hora e até mesmo bolos. Nem sei mais quantos domingos fiquei sozinha durante brunches, diante de uma mesa cheia de comida, preparada para 8 ou 10 pessoas. Minhas atividades sociais eram extremamente limitadas. Às vezes eu saía com a mulher do prefeito, Charlotte Brown. Como eu gostava particularmente do café Athena.
Na rua principal, simpatizei um pouco com a proprietária Sylvia Tenenbaum, com quem às vezes eu batia um papo, ainda que não fôssemos amigas. Meu amigo mais próximo era meu vizinho, Cody Illinois. Quando eu ficava entediado, eu passava na livraria dele. Eventualmente, dava-lhe uma mãozinha. Cody também comandava a Associação dos Voluntários do Festival de Teatro, da qual passei a participar com a chegada do verão, o que me ocupava uma noite por semana, durante a qual preparávamos o festival que estava marcado para fim de julho. Na delegacia, assim que eu tive a leve impressão de começar a ser aceita, Montaigne veio com tudo, engatou a toda velocidade, vasculhando meu passado e me dando apelidos carregados de subentendidos, como Ana a Atiradora ou Matadora, antes de dizer aos meus colegas: Fiquem de olhos abertos, pessoal. A Ana é rápida no gatilho. Ele ria como um imbecil. Depois acrescentava: Ana, será que as pessoas sabem por que você saiu de Nova York? Certa manhã, encontrei colado na porta da minha sala um antigo recorte de jornal com a manchete: Manhattan, refém é morto pela polícia numa joalheria. Eu me rompi na sala de Gulliver, agitando o recorte de jornal. O senhor contou para ele, chefe? Foi o senhor que contou isso a Montaigne? Não tenho nada a ver com isso, Ana, garantiu ele. Então me explique como ele está sabendo disso. Está no seu registro. Ele deve ter dado um jeito de acessá-lo. Montaigne, decidido se livrar de mim, sempre dava um jeito para que eu fosse escolhida para missões mais chatas e ingratas. Quando eu estava sozinho em patrulha pela cidade ou nas redondezas, com frequência recebia um chamado de rádio da delegacia. Kenner, é aqui que é a central. Kenner, aqui é a central. Preso que responda a um chamado de emergência. Eu ligava a sirene e ia até o endereço indicado, e só ao chegar ao local, percebia tratar-se de um incidente menor. Gansos obstruíam a rodovia 17? Era para mim. Um gato tinha subido numa árvore? Era para mim. Uma idosa, um pouco senil, que ouvia incessantemente barulhos suspeitos e que lhe pagava 3 vezes por noite? Era para mim também. Tinha inclusive o direito a uma foto no Orphea Chronicle, numa matéria referente a vacas que haviam fugido do cercado. Lá estava eu, ridícula, coberta de lama, tentando desesperadamente reconduzir uma vaca para o pasto, puxando-a pelo rabo com a seguinte manchete: Polícia em ação. A reportagem, obviamente, fez meus colegas zombarem de mim, com mais ou menos humor. Encontrei um recorte deixado no limpador de para-brisa do carro que eu costumava usar, sobre o qual alguém escrevia a caneta: 2 vacas em Orphea. E como isso não bastasse, meus pais vieram de Nova York para passar o fim de semana comigo. Foi para isso que veio para cá? Questionou meu pai, ao chegar brandindo à minha frente um exemplar do Orphea Chronicle. Mandou o seu casamento para o espaço para virar vaqueira? Pai, já vamos começar a briga? Não. Mas acho que você teria dado uma boa advogada. Eu sei, pai. Faz 15 anos que você me diz isso. Quando penso que fez todos aqueles anos de direito para acabar como um policial numa cidadezinha dessas. Que desperdício. Eu faço o que eu gosto. É o mais importante, não acha? Vou aceitar Mark como sócio. Anunciou então. Caramba, pai. Eu suspirei. Será que precisa mesmo trabalhar com meu ex-marido? Ele é um bom rapaz, você sabe disso. Não comece, pai, supliquei. Estou disposto a perdoar você. Vocês poderiam ficar juntos. Vocês poderiam voltar a ficar juntos. Você poderia se juntar ao escritório. Tenho orgulho de ser policial, pai. Jesse Rosenberg. Terça-feira, 1º de julho de 2014, 25 dias antes da abertura do festival. Fazia 8 dias que Stephanie tinha desaparecido. Na região, as pessoas só falavam nisso. Algumas estavam convencidas de que ela orquestrara sua fuga. A maioria acreditava que lhe acontecera uma desgraça e se preocupava em saber quem seria a próxima vítima. Uma mãe de família saindo para fazer as compras? Uma garota a caminho da praia? Naquela manhã de 1º de julho, Derek e eu encontramos Anna no café Athena para tomar café da manhã. Ela nos falou do misterioso desaparecimento de Kirk Harvey, do qual nem eu nem Derek tínhamos conhecimento na época. Isso significava que remontava a depois da solução do quádruplo homicídio. Fui dar uma olhada nos arquivos do Orphea Chronicle, contou Anna. E olhem, o que descobri ao pesquisar as reportagens sobre o primeiro festival de 1994.
Ela nos mostrou a cópia de uma matéria cuja manchete era: O grande crítico Ostrovsky fala sobre seu festival. Percorri rapidamente o início da reportagem. O célebre crítico nova-iorquino Meta Ostrovsky comentava aquela primeira edição do festival. De repente, meus olhos se detiveram numa frase. Escute isso, disse a Derek. O jornalista perguntou a Ostrovsky quais são as surpresas boas e ruins do festival, e Ostrovsky responde: A boa surpresa é certamente, e todo mundo concordará com isso, a magnífica apresentação de Tilvânia, estrelada por Charlotte Carroll, que faz o papel de Helena. Quanto à surpresa ruim, é indiscutivelmente o mirabolante monólogo de Kirk Harvey, um desastre do início ao fim, sendo indigno de um festival programar algo desse tipo. Eu diria mesmo que é uma ofensa aos espectadores. Ele disse Kirk Harvey? Repetiu Derek incrédulo. Sim. Sim, ele disse Kirk Harvey. Confirmou Anna, orgulhosa de sua descoberta. Que maluquice é essa? Perguntei, espantado. O chefe de polícia de Orphea estava participando do festival? Como se não bastasse, Harvey foi interrogado sobre o quádruplo homicídio de 1994, acrescentou Derek. Logo, estava ligado ao crime e ao festival? Seria esta a razão pela qual Stephanie queria encontrá-lo? Indaguei. Precisamos encontrá-lo de qualquer maneira. Um homem podia nos ajudar na busca por Kirk Harvey. Lewis Urban, o policial que Anna substituíra em Orphea. Ele fizera toda a sua carreira na polícia de Orphea e certamente tinha convivido com Harvey. Anna, Derek e eu decidimos lhe fazer uma visita. Quando chegamos, ele estava cuidando de um canteiro de flores em frente à sua casa. Ao deparar com Anna, seu semblante se iluminou com um simpático sorriso. Anna, que prazer, disse ele. Você é a primeira dos nossos colegas a vir me visitar e ter notícias minhas. É uma visita com certos interesses, confessou Anna de cara. Esses senhores que me acompanham são da Polícia Estadual. Gostaríamos de falar com você sobre Kirk Harvey. Acomodados na cozinha, ele insistiu em nos servir um café. Lewis Urban declarou não fazer a mínima ideia do paradeiro de Kirk Harvey. Será que ele morreu? Perguntou Anna. Não faço ideia. Duvido. Que idade teria hoje? Em torno de 55 anos? Quer dizer que ele desapareceu em outubro de 1994, ou seja, logo depois da resolução do caso do assassinato do prefeito Gordon e de sua família, é isso? Continuou Anna. Sim. De um dia para o outro. Deixou uma estranha carta de demissão. Nunca soubemos o porquê disso. Houve uma investigação? Perguntou Anna. Para falar a verdade, não. Respondeu Louis. Um pouco envergonhado, o nariz encostado na xícara de café. Como assim? Ana sobressaltou-se. O chefe de polícia larga tudo e ninguém procura saber nenhum detalhe sobre isso? A verdade é que todo mundo detestava, respondeu Urban. Quando desapareceu, o chefe Harvey já não estava mais no comando da polícia. Era seu assistente, Ron Gulliver, quem mandava e desmandava em tudo. Os policiais da delegacia não queriam mais lidar com ele. Odiavam o homem. Nós o chamávamos de chefe sem tropa. Chefe sem tropa? Ana parecia surpresa. Isso mesmo. Todo mundo desprezava Harvey. Então por que ele foi nomeado chefe de polícia? Interveio Derek. Porque no começo nós o adorávamos. Era um homem carismático e muito inteligente. Um bom comandante ainda por cima. Fanático por teatro. Sabe o que ele fazia em seu tempo livre? Escrevia peças de teatro. Passava os dias de folga em Nova York e assistia todas as peças em cartaz por lá. Chegou inclusive a montar uma que fez um pequeno sucesso com a trupe estudantil da Universidade de Albany. Falaram dele no jornal e tudo mais. Ele arranjou uma namorada linda, uma estudante que fazia parte da trupe. Em suma, era o cara. Tinha tudo. Tudo. Então o que aconteceu? Indagou Derek. Seu momento de glória durou pouco mais de um ano, explicou Lewis Urban. Embalado pelo sucesso, escreveu uma nova peça. Não falava em outra coisa. Dizia que ia ser uma obra-prima. Quando o Festival de Teatro de Orphea foi criado, fez de tudo para que a peça fosse apresentada na abertura.
mas o prefeito Gordon vetou, disse que a peça era ruim. Eles discutiram muito por conta disso. Mas, mesmo assim, a peça foi apresentada no festival, não foi? Li uma crítica sobre ela nos arquivos do Orphea Chronicle. Ele apresentou um monólogo de sua autoria. Foi um desastre. Então Derek foi direto ao ponto. Minha pergunta é: como Kirk Harvey conseguiu participar do festival se o prefeito Gordon não queria saber dele? É o que o prefeito bateu as botas na noite de abertura do festival. Foi seu vice na época, Alan Brown, quem assumiu as rédeas da administração da cidade e Kirk Harvey conseguiu apresentar sua peça ao programa. Não sei por que Brown aceitou. Sem dúvida tinha problemas mais importantes para resolver. Logo, foi só porque o prefeito Gordon morreu que Kirk Harvey conseguiu subir ao palco, conclui. Exatamente, Capitão Rosenberg. Todos os dias, na segunda parte da noite no Teatro Municipal. Foi um fiasco. Era lamentável. Só vocês vendo. Ele foi ridicularizado na frente de todo mundo. Aliás, foi aí que começou seu fim. Sua reputação estava destruída, a namorada o largou, tudo saiu dos eixos. Mas por causa dessa peça que os outros policiais começaram a detestar Harvey? Não, respondeu Lewis Arban. Não especificamente, pelo menos. Durante os meses que precederam o festival, Harvey nos comunicou que seu pai estava com câncer e fazia tratamento no hospital de Albany. Explicou que ia tirar uma licença não remunerada para cuidar dele durante essa fase. A história partiu o coração de todos na delegacia. Coitado do Kirk, com o pai moribundo. Tentamos levantar algum dinheiro para cobrir esses meses em que ele ficaria sem salário. Promovemos vários eventos, chegamos a juntar nossas remunerações extras para que ele continuasse a ser pago durante a sua ausência. Era nosso comandante, e gostávamos dele. O que aconteceu? Descobrimos a mentira. O pai, na verdade, estava em excelente estado de saúde. Harvey inventara essa história para ir a Albany preparar sua famosa peça de teatro. A partir desse momento, ninguém mais quis saber dele, nem de obedecer. Ele se defendeu dizendo que fora flagrado mentindo e que nunca imaginara que faria uma vaquinha para ajudá-lo. Isso só nos deixou mais irritados, pois aquilo queria dizer que ele não pensava como nós. A partir desse dia, não o consideramos mais nosso comandante. E quando aconteceu esse incidente? Descobrimos isso em meados de julho de 1994. Mas, como a polícia funcionou sem o chefe de julho a outubro, Ron Gulliver tornou-se o chefe de polícia de fato. Os caras respeitavam sua autoridade. Tudo correu bem. A situação não era oficial, mas ninguém ficou contrariado porque, pouco depois, houve o assassinato do prefeito Gordon, e em seguida, seu substituto, o prefeito Brown, viu-se às voltas durante os meses posteriores com casos mais importantes para resolver. Não entendo, reagiu Derek. Colaboramos regularmente com Kirk Harvey durante a investigação sobre o homicídio. E quem mais da delegacia vocês contataram? Indagou Urban. Ninguém, admitiu Derek. E não acharam estranho falar somente com Kirk Harvey? Nem pensei nisso na época. Olhe só, isso não quer dizer que negligenciamos nosso trabalho, esclareceu Urban. Afinal, era um quádruplo homicídio. Todas as chamadas da população foram levadas a sério. Todas as solicitações da polícia estadual também. Mas, fora isso, Harvey realizou a própria investigação sozinho. Ficou completamente obcecado pelo caso. Então havia um dossiê? É claro, compilado por Harvey. Deve estar guardado na sala de arquivos. Não tem nada lá, disse Anna. Só uma caixa vazia. Talvez no escritório do subsolo, sugeriu Urban. Que escritório do subsolo? Indagou Anna. Em julho de 1994, quando descobrimos a história do falso câncer do pai, todos os policiais irromperam na sala de Harvey para pedir explicações. Aproveitando que ele não estava lá, começamos a fuçar e constatamos que ele passava mais tempo trabalhando em sua peça de teatro do que em suas funções de policial. Havia manuscritos, roteiros. Decidimos fazer uma faxina. Colocamos na trituradora de papel tudo que não dizia respeito às suas funções de chefe de polícia. E para ser sincero, não sobrou muita coisa. Em seguida, desconectamos seu computador, pegamos sua cadeira e sua mesa e mudamos tudo para uma sala do subsolo. Uma espécie de almoxarifado, em meio a uma desordem descomunal, sem janela nem ar fresco. A partir desse dia, quando chegava à delegacia, Harvey descia diretamente para o seu novo escritório.
Pensávamos que ele não aguentaria uma semana, mas ficou 3 meses lá embaixo, até sumiu de circulação em outubro de 1994. Ficamos momentaneamente boquiabertos com a cena de golpe de estado descrita por Erban. No fim, concluí. Então, um belo dia ele desapareceu. Sim, capitão. Lembro-me bem disso porque na véspera ele queria me contar alguma coisa de qualquer maneira. Orphea, fim de outubro de 1994. Ao entrar no banheiro da delegacia, Lewis Herban encontrou Kirk Harvey lavando as mãos. Lewis, preciso falar com você, disse Harvey. Herban a princípio fingiu não ouvir, mas como Harvey o fitava, murmurou. Kirk, não quero me queimar com os outros. Olha só, Lewis, sei que eu fiz merda. Mas droga, Kirk, o que deu em você? Fizemos uma vaquinha para ajudá-lo. Eu não pedi nada, protestou Harvey. Eu tinha tirado uma licença não remunerada. Eu não estava incomodando ninguém. Foram vocês que se intrometeram. Então agora a culpa é nossa? Olha só, Lewis. Você tem o direito de me odiar, mas preciso de sua ajuda. Desista. Se os caras souberem que estou falando com você, vou acabar no subsolo também. Então vamos nos encontrar em outro lugar. Encontre-me hoje à noite no estacionamento da Marina, por volta das 8 horas. Vou contar tudo. É muito importante. Diz respeito a Ted Tannenbaum. Ted Tannenbaum? Repeti. Sim, Capitão Rosenberg. Confirmou Lewis. Obviamente não fui até lá. Ser visto com Harvey era como ter sarna. Essa foi minha última conversa com ele. No dia seguinte, ao chegar à delegacia, soube que o Ron Gulliver tinha encontrado em sua mesa uma carta dele assinada de próprio punho, comunicando que Harvey partira e nunca mais voltaria a Orphea. Qual foi sua reação? Perguntou Derek. Disse a mim mesmo. Já foi tarde. Honestamente, era melhor para todo mundo. Ao sair da casa de Lewis Erban, Anna nos disse. No Teatro Municipal, Stephanie ficou entrevistando os voluntários a fim de rastrear os passos de Ted Tannenbaum na noite da Sashi. No Teatro Municipal, Stephanie ficou entrevistando os voluntários a fim de rastrear os passos de Ted Tannenbaum na noite da chacina. Merda. Ralhou Derek. Ele bufou. Então pensou que deveria esclarecer. Ted Tannenbaum era o culpado pela chacina de 1994. Eu sei, interrompeu Anna. Então Derek acrescentou. Pelo menos foi o que acreditamos durante 20 anos. O que Kirk Harvey tinha descoberto sobre ele e por que nunca nos falou sobre isso? Nesse mesmo dia, recebemos da polícia científica análise do conteúdo do computador de Stephanie. No disco rígido só havia um único documento em Word, protegido por uma senha que os peritos em informática decifraram com facilidade. Abrimos o documento, os três aglomerados diante do computador de Stephanie. É um texto, constatou Derek. Sem dúvida sua reportagem. Parece mais um livro, observou Anna. Ela tinha razão. Ao ler o documento, descobrimos que Stephanie dedicava um livro inteiro ao caso. Transcrevo o começo aqui. Não culpado. Por Stephanie Myler. O anúncio estava entre uma propaganda de sapateiro e outra de um restaurante chinês que oferecia buffet liberado por menos de $20. Quer escrever um livro de sucesso? Literato procura escritor ambicioso para trabalhar sério, referências indispensáveis. A princípio não levei o anúncio a sério. Intrigada, decidi apenas, apesar de tudo, discar o número que estava indicado. Um homem atendeu, mas não reconheci a voz imediatamente. Só compreendi tudo quando o encontrei. No dia seguinte, no café, no Soho, onde ele tinha marcado comigo. Você? Falei surpresa ao vê-lo. Ele parecia tão espantado quanto eu. Explicou que precisava de alguém para escrever num livro que estava em sua mente havia muito tempo. Publico esse anúncio há 20 anos, Stephanie, concordou ele. Os candidatos que responderam a ele eram um pior que o outro. Mas por que está procurando alguém para escrever um livro por você? Não é por mim. É para mim. Eu lhe dou o tema. Você será a autora. Por que não escreve você mesmo? Eu? Impossível.
O que as pessoas diriam? Imagine só. Enfim, resumindo, pagarei todas as suas despesas durante o trabalho. E depois, você não terá mais com o que se preocupar. Por quê? Porque esse livro fará de você uma escritora rica e famosa, e de mim, um homem mais tranquilo. Terei finalmente a satisfação de dar respostas para perguntas pelas quais sou obcecado há 20 anos. Além da felicidade de ver esse livro existir, se você descobrir a chave do enigma, dará um magnífico romance policial. Os leitores vão ficar em êxtase. É preciso dizer que o livro tinha um estilo cativante. Nele, Stephanie contava que arranjara o emprego no Orphea Chronicle para conseguir investigar tranquilamente a chacina de 1994. Por outro lado, era difícil distinguir o que era verdade e o que era ficção. Se ela descrevia apenas a realidade dos fatos, então quem era o misterioso patrocinador que lhe pedira para escrever aquele livro e por quê? Ela não mencionava seu nome, mas sugeria que era um homem que ela conhecia e que aparentemente estava nas dependências do Teatro Municipal na noite do homicídio. Talvez essa seja a razão pela qual eu esteja tão obcecado por essa notícia escambrosa. Eu estava naquela sala, a peça em vias de ser encenada, uma versão bastante mediana de Tilvânia, e eis que a verdadeira tragédia apaixonante se desenrolava a poucas ruas ali, no bairro de Penfield. Desde aquela noite, pergunto-me diariamente o que de fato pode ter acontecido e diariamente penso que essa história daria um romance policial fantástico. Mas, segundo minhas informações, o assassinato foi desmascarado. Tratava-se de um tal de Ted Tannenbaum, dono de um restaurante Orphea. Eu sei, Stephanie. Também sei que todas as evidências confirmam sua culpa, mas não estou completamente convencido. Ele era bombeiro de plantão no teatro aquela noite. Ora, um pouco antes das 7 horas da noite, saí da rua para esticar as pernas e vi uma caminhonete passar. Era facilmente identificável pelo adesivo que estampava o vidro traseiro. Compreendi muito depois, lendo os jornais, que era o carro de Ted Tannenbaum. O problema é que não era ele quem estava ao volante. Que história é essa de caminhonete? Perguntou Ana. A caminhonete de Ted Tannenbaum é um dos pontos centrais que levaram à prisão, explicou Derek. Uma testemunha declarou categoricamente que estava estacionada em frente à casa do prefeito pouco antes dos assassinatos. Então era mesmo a caminhonete dele, mas não era ele ao volante? Questionou-se Ana. É o que esse homem parece afirmar, falei. Foi isso que Stephanie viu falar que tínhamos nos enganado. Haveria então alguém desconfiado de que o culpado é outra pessoa e que não disse nada esse tempo todo? Indagou Derek. Um detalhe era evidente para nós três. Se Stephanie tivesse desaparecido propositalmente, nunca teria ido embora sem seu computador. Infelizmente, nossa convicção se revelaria correta na manhã seguinte, quarta-feira, 2 de julho, quando uma ornitóloga amadora que passeava às margens dos lagos dos cervos notou algo flutuando ao longe em meio às ninféias e aos juncos. Intrigada, pegou o binóculo. Precisou de vários minutos para compreender. Era um cadáver. Derek Scott. Agosto de 1994. Nossa investigação estagnara. Não tínhamos nem suspeito, nem a motivação para o crime. Sabíamos que o prefeito Gordon e sua família estavam prestes a partir de Orphea, mas não tínhamos nenhuma ideia do destino, nem da razão. Nada no comportamento de Leslie ou de Joseph Gordon havia alertado seus parentes e amigos. Seus extratos bancários não indicavam nada fora do comum. Mesmo sem saber o que motivou o crime, precisávamos de pistas concretas para rastrear os passos do assassino. Graças às perícias balísticas, sabíamos que a arma utilizada nos homicídios era uma pistola Beretta, e a julgar pela precisão dos tiros, o culpado era relativamente bem habilidoso. Mas continuávamos perdidos tanto nos registros de armas como nas listas de membros das associações de tiro. Dispunhamos, contudo, de uma evidência importante, que poderia mudar o curso da investigação. O tal veículo que Lena Bellamy vira na rua logo antes dos assassinatos. Infelizmente, ela era incapaz de lembrar qualquer detalhe. Lembrava-se vagamente de uma caminhonete preta com um imponente desenho no vidro traseiro. Jesse e eu passamos horas com ela mostrando-lhe imagens de todos os veículos possíveis e imagináveis.
Seria mais ou menos assim? Perguntávamos. Ela olhava atentamente as fotos que desfilavam à sua frente. É realmente difícil dizer, respondia. Quando diz uma caminhonete, seria mais uma van ou uma picape? Qual é a diferença entre as duas? Sabe, quanto mais carros vocês me mostram, mais minhas lembranças ficam embaralhadas. Apesar da boa vontade de Lena, estávamos andando em círculos. E o tempo era nosso inimigo. O Major McKenna nos pressionou loucamente. Então, então, perguntava o tempo todo. Diga-me que conseguiram alguma coisa, rapazes. Nada, Major. É um verdadeiro quebra-cabeça. Precisam avançar de qualquer jeito, caramba. Por acaso me enganei a respeito de vocês? É um caso espinhoso e todo mundo na nossa divisão está torcendo para que fracassem. Sabem o que murmuram na máquina de café? Que vocês são amadores. Vão passar por otários e eu vou passar por otário e tudo isso vai ser muito desagradável para todo mundo. Então preciso que vivam em função dessa investigação. 4 mortos à luz do dia. Tem de haver alguma coisa. Vivíamos exclusivamente para essa investigação. 20 horas por dia, 7 dias por semana. Só fazíamos isso. Eu praticamente morava na casa de Jess e Natasha. No banheiro deles agora havia 3 escovas de dentes. Foi graças a Lena Bellamy que o curso da investigação mudou. 10 dias após os assassinatos, seu marido levou-a para jantar na rua principal. Desde aquela terrível noite de 30 de julho, Lena não saíra mais de casa. Estava preocupada, angustiada, não deixava mais as crianças brincarem no parque em frente à sua casa. Preferia levá-las para longe dali, disposta a gastar 45 minutos na viagem de carro. Cogitava inclusive se mudar. Seu marido, Terence, querendo ajudá-la a arejar a mente, conseguiu por fim convencê-la a aceitar um programa a dois. Ele queria conhecer um novo restaurante de que todo mundo falava, situado na rua principal ao lado do Teatro Municipal. O Café Athena era o novo lugar da moda e abrira bem a tempo de pegar o festival. As reservas eram disputadas. Finalmente, um restaurante digno desse nome em Orphea. A noite estava maravilhosa. Terence parara o carro no estacionamento da Marina e eles haviam caminhado tranquilamente até o restaurante. O local era magnífico. Dispunha de uma varanda cercada de arbustos floridos e era toda iluminada a velas. A fachada do restaurante era ampla e envidraçada, na qual estava desenhada uma série de linhas e pontos, que à primeira vista dava a impressão de um motivo tribal. Antes que se percebesse que era uma coruja. Ao ver a fachada, Lena Bellamy começou a tremer, petrificada. É o desenho, disse ao marido. Que desenho? É o desenho que vi na traseira da caminhonete. Terence Bellamy nos ligou imediatamente de uma cabine telefônica. Jesse e eu voamos até Orphea e encontramos os Bellamy estupefatos em seu carro, no estacionamento da Marina. Lena Bellamy estava aos prantos, ainda mais que nesse ínterim a famigerada caminhonete preta fora estacionada em frente ao Café Athena. O logo no vidro traseiro era idêntico ao da fachada. O motorista era um homem corpulento que os Bellamy tinham visto entrar no estabelecimento. Conseguimos identificá-lo graças à placa do veículo. Era Ted Tenenbaum, dono do Café Athena. Decidimos não antecipar a prisão de Tenenbaum e optamos em começar a investigá-lo discretamente. Logo percebemos que ele correspondia ao perfil que procurávamos. Tenenbaum adquirira uma arma no ano anterior, mas que não era uma beretta, e treinava regularmente num estande de tiros da região, cujo dono nos informou que ele era bom de mira. Segundo nossas informações, Tenenbaum vinha de uma família rica de Manhattan, o tipo de cara mimado que é impulsivo e brigão. Seu temperamento beligerante o fizera ser expulso da Universidade de Stanford e inclusive o levara a passar uns meses na cadeia, o que em seguida não o impedira de comprar uma arma. Ele se estabelecera em Orphea havia poucos anos. Aparentemente não chamaram muita atenção. Tinha trabalhado no Palácio do Lago, antes de se lançar na empreitada do negócio próprio, o Café Athena. E tinha sido justamente o Café Athena que colocara Ted Tenenbaum no meio de um grande desentendimento com o prefeito. Certo de que seu restaurante seria um grande sucesso, Tenenbaum comprara um prédio situado na rua principal cujo preço elevado pedido pelo proprietário dissuadir os outros candidatos.
No entanto, restava um problema de relativa importância. As licenças municipais não o autorizavam a abrir um restaurante naquele local. Tenenbaum estava convencido de que a prefeitura abriria uma exceção para ele, mas o prefeito Gordon não vira as coisas por esse ângulo. Opôs-se ferrenhamente ao projeto do Café Athena. Tenenbaum planejava construir um estabelecimento elegante no estilo dos que havia em Manhattan, e Gordon não via naquilo nada de interessante para Orphea. Vetou qualquer derrogação a respeito da lei municipal e os funcionários da prefeitura relataram diversas discussões entre os dois homens. Descobrimos então que numa noite de fevereiro o prédio fora devastado por um incêndio. A circunstância havia sido auspiciosa para Tenenbaum. A necessidade de reconstruir o prédio permitia mudar seus fins de utilização. Foi o chefe de polícia Harvey quem nos contou esse episódio. Então o senhor está nos dizendo que graças a esse incêndio Tenenbaum pôde abrir seu restaurante? Exatamente. E o incêndio teve origem criminosa, imagino. Evidentemente. Mas não encontramos nada que pudesse provar que Tenenbaum fosse responsável. De toda forma, essa obra do acaso aconteceu a tempo de Tenenbaum poder realizar as obras e abrir o Café Athena logo antes do festival. Desde então está sempre cheio. Ele não admitia qualquer atraso nas obras. E era esse ponto que seria determinante, pois várias testemunhas afirmaram que Gordon indiretamente ameaçara Tenenbaum, insinuando a possibilidade de embargar as obras. Gulliver, o assistente do chefe de polícia, nos contou inclusive que foi obrigado a intervir quando os dois homens partiram para as vias de fato no meio da rua. Por que ninguém nos falou desse litígio com Tenenbaum? Indaguei, perplexo. Porque isso aconteceu em março, respondeu Gulliver. Era algo que nem estava mais na minha cabeça, sabe? Na política, os ânimos se exaltam com facilidade. Tenho milhares de histórias iguais a essa. Precisa ver as sessões do Conselho Municipal. Os caras se estranham o tempo todo. Isso não quer dizer que eu vou acabar atirando no outro. No entanto, para Jesse e para mim, isso era mais do que o suficiente. Tínhamos algo concreto. Tenenbaum tinha uma motivação para matar o prefeito. Era um atirador experiente e sua caminhonete fora identificada por uma testemunha. No entanto, para Jesse e para mim, isso era mais do que suficiente. Tínhamos algo concreto. Tenenbaum tinha uma motivação para matar o prefeito. Era um atirador experiente e sua caminhonete fora identificada por uma testemunha diante da casa dos Gordon minutos antes do homicídio. Ao raiar do dia 12 de agosto de 1994, nós prendemos Tenenbaum em sua residência pelos assassinatos de Joseph, Leslie e Arthur Gordon, bem como o de Megan Padley. Chegamos triunfantes ao centro regional da Polícia Estadual e conduzimos Tenenbaum até sua cela sob os olhares estupefatos de nossos colegas e do Major McKenna. Mas nossa glória durou poucas horas, o tempo de Ted contratar Robin Starr, um as dos tribunais de Nova York que veio de Manhattan assim que a irmã de Tenenbaum lhe pagou $100.000 a título de adiantamento por seus honorários. Na sala de interrogatório, Starr nos fez passar por uma tremenda humilhação sob o olhar desapontado do major e de todos os nossos colegas, que prendiam o riso e nos observavam atrás de um espelho falso. Já vi policiais sem qualquer faro investigativo, esbrafejou Robin Starr. Mas vocês dois, minha nossa, são os campeões. Pode repetir sua história para mim, Sargento Scott? É melhor não ser arrogante conosco, respondi. Sabemos que seu cliente estava em litígio com o prefeito Gordon há vários meses por causa das obras de reforma do Café Athena. Starr cravou os olhos em mim com um semblante intrigado. As obras já foram encerradas, ao que me parece. Qual o problema então, Sargento Scott? As obras de construção do Café Athena não podiam sofrer nenhum atraso, e sei que o prefeito Gordon tinha ameaçado seu cliente de embargar tudo. Após o enésimo bate-boca, Ted Tenenbaum matou o prefeito, sua família e a coitada da moça que passou correndo em frente à casa. Como o senhor de certo sabe, Dr. Starr, seu cliente, é um exímio atirador. Starr concordou ironicamente. É uma história perigosa, sargento. Estou realmente pasmo.
Tenenbaum não reagia, limitando-se a deixar seu advogado falar em seu lugar, o que até ali funcionou muito bem, na verdade. Se terminou com a sua história para boi dormir, permita-me agora comentá-la, prosseguiu Starr. Meu cliente não poderia estar na casa do prefeito Gordon em 30 de julho às 7 horas da noite por uma boa e simples razão. Ele era bombeiro de plantão no Teatro Municipal. O senhor pode perguntar a qualquer um que esteve nas coxias daquela noite. E lhe dirão que viram Ted. Foi um vai e vem constante aquela noite, argumentei. Ted teria tempo de sair. Estava a poucos minutos de carro da casa do prefeito. Ah, claro, sargento. Então sua teoria é que meu cliente foi até a sua caminhonete e decidiu fazer uma rápida visitinha à casa do prefeito. E então matou todos os que encontrou pelo caminho e, em seguida, voltou tranquilamente para reassumir seu posto no teatro municipal. Decidi lançar meu trunfo, o que eu julgava ser o golpe de misericórdia. Após deixar que o silêncio se instalasse propositalmente, eu disse a Starr. A caminhonete do seu cliente foi reconhecida diante da casa da família Gordon minutos antes do homicídio, e a razão pela qual seu cliente está nesta delegacia, e a razão pela qual só sairá daqui para ser conduzido a uma penitenciária federal enquanto aguarda ser submetido ao crivo da justiça. Starr fitou-me com severidade. Acreditei ter acertado na mosca, então ele começou a aplaudir. Bravo, sargento, bravo. E obrigado. Fazia muito tempo que eu não me divertia tanto. Então seu castelo de cartas está assentado nessa mirabolante história da caminhonete? Sendo que sua testemunha foi incapaz de reconhecer o desenho durante 10 dias até que subitamente recuperou a memória? Como sabe disso? Estremeci. Porque faço meu trabalho ao contrário do senhor, vociferou Starr. E o senhor deveria saber que nenhum juiz aceitará esse depoimento mentiroso. Logo, não dispõe de nenhuma prova material. Sua investigação é digna de um escoteiro. Deveria ser de vergonha, sargento. Se não tem nada a acrescentar, meu cliente e eu vamos nos despedir agora. A porta da sala se abriu. Era o major, que nos fuzilou com o olhar. Deixou Starr e Tenenbaum passarem e, quando eles se foram, entrou na sala. Com um pontapé furioso, chutou uma cadeira, que caiu. Eu nunca o tinha visto tão irado. Então é essa a sua grande investigação? Bradou. Eu pedi para vocês avançarem, para fazerem qualquer coisa. Jesse e eu olhamos para o chão. Não demos um pio, e isso fez com que o major ficasse ainda mais irritado. O que vocês têm a me dizer, hein? Tenho a convicção de que Tenenbaum é o responsável pelo crime, major. Falei. Que tipo de convicção, Starr? Que tipo de convicção, Scott? Uma convicção policial? Que o deixará sem comer e dormir até encerrar esse caso? Sim, major. Então vão em frente. Caiam fora daqui vocês dois e mergulhem de vez nessa investigação.